Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Casal 21. Aqui vamos conversar sobre as alegrias e os desafios dos relacionamentos amorosos. Eu sou a Débora Coelho e aqui o que a gente mais quer é que você seja feliz no seu relacionamento e aprenda a conversar com seu parceiro. Casal 21, um programa para quem valoriza um relacionamento vivo, corajoso, sempre aberto aos ciclos novos, inclusive nos momentos de crise. Hoje, o nosso tema é sobre as 7 fases de elaboração após saber que você foi traída. Então, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos, acompanhe a nossa comunidade no Telegram, e fique por dentro dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos que funcionam para fazer o teu relacionamento evoluir, amadurecer. Falando nisso, a gente pode dizer que quando a base do casamento é boa, tem amizade, vontade de permanecer juntos, a primeira traição pode ser, costuma, ser superada. Mas para que os casais possam ultrapassar algumas etapas, é preciso viver um período de luto, lidar com a questão do moralismo, né, isentando o parceiro, a parceira do papel de vilão e se refamiliarizando com aquela pessoa, né, adquirir de volta a convicção do amor do outro. É tão complicado quanto contornar o sentimento de rejeição. E finalmente, o passo mais delicado, e necessário nesse processo todo, é adquirir um mínimo de confiança, sobre o fato de que a traição não vai voltar a se repetir. A renomada psicoterapeuta de casais, que tenho em muita conta e sempre trago aqui para vocês, a Esther Perel, admite que algumas traições são sim um golpe fatal para o relacionamento. Mas ela nos diz: há casos que podem estimular uma mudança necessária. É claro que a traição machuca fundo, mas a ferida pode acabar sim se cicatrizando. Muita gente se preocupa com o bem-estar do parceiro, mesmo que naquele momento tenha mentido, enganado. Da mesma forma, para quem foi traído, pode continuar sim amando aquela pessoa que mentiu e quer encontrar uma maneira de permanecer junto. Os dois querem permanecer juntos. Foi o que aconteceu com Laura, depois que ela descobriu o caso do marido. A princípio, ela só queria expulsá-lo de casa, mas aí ela percebe que não queria se divorciar. Ela lembra que a mãe se separou e teve a barra de criar 3 crianças sozinha. E ela não quis repetir esse cenário de tensão, de solidão, talvez, que ela tenha vivido ali junto com a mãe. Ela queria que o filho, que era pequeno na época, tinha uns 2 anos, tivesse um pai presente, mas também sabia que se fosse para ficar junto, teria que fazer um aconselhamento matrimonial, uma psicoterapia de casal, ou seja, era necessária a intervenção de um terceiro ali. E aí ela busca o aconselhamento e depois de umas 12 sessões, ela já tinha desenvolvido uma situação mais crítica da situação, ou seja, ela identifica que não é perfeita, avalia que ela passou muito tempo conectada na maternidade, preocupada no cuidado do filho, e o marido acabou não recebendo aquilo que precisava, segundo palavras da própria paciente.
Todo mundo deveria ter a capacidade de perceber que pode cometer erros, por que o faz. Essa autoavaliação ela é bem importante, inclusive para que a gente não fique sempre naquele jogo da culpa, não nos responsabilizando e colocando para o outro como vilão toda toda a responsabilidade, então, pelo fato acontecido. Ela destaca o que foi mais divisor de águas para ela na psicoterapia, que foi aprender a conversar e, detalhe, como ouvir o outro. Porque o que nós percebemos nas dinâmicas dos casais? Eles não se escutam, eles querem falar, mas não querem ouvir. E chega um determinado momento que as acusações, os xingamentos, ultrapassam o nível do hã, o nível do necessário, e isso ensurdece o outro e a própria conversa vai por água abaixo. Então, ela diz isso: aprenderam a escutar um ao outro, e ela pôde identificar que o ama e fica feliz por não terem se separado. Ela reconhece que ele é um pai maravilhoso, porque se ela estava, eh eh, precisando também, abrir espaço nessa maternidade para o pai entrar, é importante que ela reconheça a função do seu marido como pai, que perceba que como companheiro ele a apoia, mesmo que o casamento não seja perfeito. E tem algum que é? Então, se livrando desse ideal romântico que nos coloca a ideia do casal que faz tudo junto, que não briga, como se isso fosse possível, de acontecer ao longo da nossa convivência com o outro. E ela nos diz algo que nos chama atenção. Ela disse que lidar com a traição e superar a traição tornou a relação deles mais forte. Então, a recuperação de uma infidelidade é, sem dúvida, um processo árduo, não pode ser apressado. Não tem como a gente exigir que, após saber de uma traição, o cônjuge rapidamente dê uma resposta, porque o processo de digestão é necessário para chegar numa outra fase. Mas, apesar disso, muitos clientes revelam que, se não fosse pela traição, talvez nunca tivessem percebido, discutido e sanado as questões que minavam a base dos seus casamentos. Quando a gente pensa em elencar 7 fases desse processo pelo qual a pessoa que foi traída vai passar, a gente, escolheu então as seguintes, fases: arrependimento, desforra, explicações e esclarecimentos, indenização, perdão, reasseguramento e a repactuação da relação. Para passar por elas, por todas elas com sucesso, é importante que o parceiro que traiu tenha sensibilidade e paciência, e que o parceiro traído não se engesse na postura do ressentido, aquele que deve ser reconquistado. No primeiro momento, o que nos acontece? Arrependimento. Em geral, cabe ao parceiro que foi infiel demonstrar com clareza que se arrepende. Não apenas da boca para fora, mas com uma profunda conexão emocional. Para quem traiu, a gente orienta: não justifique sua infidelidade acusando o parceiro. Você me traía com frieza, ou falando das suas necessidades. Eu estava carente, tu não me davas atenção, tu esquecesse de mim. Porque isso soa como uma tentativa de minimizar o problema. Deixe para abordar as suas reivindicações, falar das suas necessidades mais tarde,
quando o seu parceiro ou sua parceira estiver pronto para repactuar o casamento, e não é agora, né. Ainda que você não se arrependa de ter, tido um caso, lamente estar causando é possível que você lamente o fato de causar sofrimento ao seu parceiro ou sua parceira. É importante também reconhecer que temos problemas conjugais e que muitos não sabemos enfrentar. O arrependimento, principalmente desse fato que eu marquei, de ter causado um dano, de ter machucado o outro, é preciso ficar claro, não só em palavras, mas em atitudes que respeitem esse período de dor. O segundo momento é de desforra, ou seja, o parceiro ou a parceira traída, durante esses meses vai sentir fúria, talvez puna, com silêncio, com algumas insinuações, com brincadeiras, piadinhas, ou seja, tem um tempo aí para descontar a mágoa. Ao punir você, não ele não só se alivia, como, pretende reeducá-lo, para fazer que você entenda que doeu, que foi um corte num contrato, que teve uma decepção e que se isto aconteceu, é fundamental rever a relação e repactuar. Então aguente, respeite esses sentimentos. Querer abreviar rápido demais durante esse período de expiação só vai piorar as coisas. Em geral, ao longo dos meses, a raiva tende a diminuir e se intercalar com momentos de mais leveza. Tenha paciência. Se esse período se alongar além do razoável, é preciso que o parceiro infiel dê um basta à quarentena aí de punições. Se vocês se gostam e querem permanecer juntos, encontrarão o balanceamento adequado. Depois, a terceira etapa é um processo. Então, vamos lá. Estamos primeiro expurgando os sentimentos e depois tem esse processo de explicações, de esclarecimentos, né? Porque aí a mente liberada desse excesso de intensidades começa a ter mais capacidade de pensar. Então, a maioria das pessoas traídas quer saber tudo que de fato se passou. E essas explicações, elas ajudam a situar o parceiro traído, que ficou sem referências, e busca redescobrir quem é a pessoa com quem se casou, o quanto foi exposto. É claro que, no momento de contar, é importante também avaliar aquilo que vai servir, não aquilo que vai machucar. Então, aprenda a aguentar essas perguntas, os interrogatórios, o retorno da pergunta, porque a pessoa precisa entender. E ela vai perguntar até que ela realmente consiga ter uma versão do que foi que aconteceu. E as reações intensas de mágoa, a cada reação, a cada informação que você vai soltando, também vão acontecer, porque você precisa deixar a pessoa que foi traída reagir. Se você mentir para preservar a relação, pode até ser desmascarado, né, e aí a tua situação vai piorar muito. Se o caso então terminou, e agora você quer resgatar a relação, a tua tarefa é escutar, falar e escutar, ter paciência. Mas se esses interrogatórios eles não evoluem, eles ficam presos ali na mágoa, dê um tempo com ternura, mas seja firme. Já lhe disse tudo de importante. Não vou entrar em detalhes que não acrescentam nada e apenas nos farão mal. Se você for a parte traída e não puder parar, busque ajuda. Não destrua o que restou
exposto demais a si e ao parceiro, né. O quarto momento é a indenização. Se você traiu e quiser restaurar a relação, é preciso indenizar o parceiro, corrigir antigas negligências da sua parte e atender a partir de agora com mais cuidado às necessidades dele. Essa fase é talvez a mais importante para o futuro da relação de vocês. Tanto você como ele podem utilizar esse período de resgate da relação para incorporar novas práticas de um novo cuidado, como cuidar um do outro, isso que ficou esquecido, né. Não se trata de uma limpada de barra provisória não, viu. Não volte, eh, mais adiante aos antigos padrões de negligência. E se você foi a pessoa que sentiu o impacto da traição, cuidado para não exagerar muito nas exigências, né, porque elas acabam não sendo cumpridas e você se decepciona. O quinto passo é um passo que inclusive a gente já desenvolveu uma live exclusiva para esse tema que é o perdão. Quando a gente retira o perdão de toda a mística católica, né, e pode pensar em nos perdoarmos também, porque no momento em que a gente reconhece que quando há uma traição, tem um sintoma do casal, tem um disfuncionamento do casal. Então é importante que você se perdoe também. Então, se você é a parte infiel, não tenha pressa para que seu parceiro, sua parceira, consiga chegar até o perdão. Como estou falando, agora é o seu momento de lidar com a consequência da sua traição. Se você foi traído, traída, reveja o que os vincula, qual o valor que a relação tem para você. Não seja moralista, não se afunde na pena de si mesmo, de si mesma. Você não vai ser nem primeira nem a última pessoa a ser traída. Se você quiser ficar casado, em algum momento vai ter que poder superar e perdoar. Se você precisa de ajuda terapêutica, não hesita em procurar, porque pode ser difícil lidar com as vulnerabilidades que foram ativadas em você, né. Inclusive, percebemos que algumas reações das pessoas que foram traídas podem levar para um caminho mais depressivo, em que é necessário ali, olhar para dentro de si e ver o que foi mobilizado com esse sentimento de não ter sido respeitada, amada, cuidada. Perdoar é empatizar com o parceiro, é compreender os contextos e se dispor a repactuar, a recontratar a relação. Não é fácil, mas com autoestima e confiança na vida, é possível refazer uma aposta no parceiro. O sexto momento é o reasseguramento. Se você tiver sido infiel, terá que tranquilizar o parceiro por meses ou anos. Ele gostaria de ter acesso aos seus e-mails, talvez ao seu celular, de poder achá-lo a qualquer momento, de acompanhar a sua agenda de viagens, de ser incluído em programas que antes eram exclusivamente seus. Dar a ele acesso ao seu cotidiano é dar a ele, a ela, acesso a você. É o custo também de tranquilizar um cônjuge que ficou traumatizado. Então, a prioridade na fase do resgate da confiança não é o seu conforto, mas o do parceiro. E aí nós chegamos no sétimo passo, que é a repactuação, a recontratação, tão importante nos casamentos, algo que a gente não faz no início. Se você se lembra lá da lua de mel, do início do apaixonamento, o que é comum pode ter acontecido com você e é muito frequente que as pessoas
falem do seu passado, as relações que tiveram, os namoros, o porquê terminou, o que que aprendeu, mas as pessoas não falam como vai ser a relação delas. O que que é intolerável para mim, Débora? O que que eu, Débora, considero infidelidade? Porque eu posso descobrir que o meu parceiro se sente traído ou ameaçado quando eu falo com um ex-namorado da adolescência, lá da juventude, e eu vou ter que cuidar disso. Então, falar sobre a relação deveria, o contrato, como vamos funcionar, o que que tu toleras, o que tu não toleras, deveria ter sido um papo lá do início. Mas como não foi, vamos repactuar agora, vamos aprender que de tempos em tempos nós vamos, não é renovar os votos, nós vamos recontratar o casamento para que a convivência siga por mais anos a fio. Então, depois do choque inicial, muitos casais, eles vão sim revisitar, revisar a relação. Mesmo que você tenha sido traído, traída, esteja aberto a rever quais comportamentos seus podem ter contribuído para que o casamento tenha desandado. E se quiser resgatar a relação, cabe também a você fazer a sua parte. Se você foi quem traiu, chegou a hora de, além de escutar as necessidades do parceiro, colocar também as suas. Se tiverem afinidade, atração sexual e complementariedade psicológica, afinidade psicológica, terão tudo para seguir adiante e conectar-se às necessidades do outro e evitar eh, repetir alguns erros para cultivar melhor a relação. A maioria dos cônjuges traídos passa por uma espiral de emoções intensas que podem mantê-los paralisados, confusos ou levá-los a atitudes impulsivas das quais podem se arrepender. Se for o seu caso, pergunte-se se você está tomada pela ansiedade, pela depressão, está se sentindo paralisada, cheia de fúria, se só quer punir o seu parceiro, ou se tem tanto medo de ficar só, que quer superar de qualquer jeito, bem rapidinho, tudo que passou para, ufa, acabou, né? Ou se são os três sentimentos. Em algum momento, você vai precisar lidar com eles para ter chance de superar o episódio, separando-se ou resgatando a relação. Então, é uma situação, a traição, que impele a uma decisão. Você vai ser levada, levado a se reposicionar. Quero ficar aqui nesse relacionamento ou não? A Juliana passou meses oscilando entre o desejo de punir o parceiro e o de preservar a relação. Tratou mal, acordava de madrugada furiosa e o xingava, às vezes dava uns tapas nele, né? Achava que tinha o direito de descarregar sua raiva e limpar as mágoas. Queria mostrar para ele o mal que ele fez, fazendo com que ele sentisse dor. De início, isso serviu para aliviá-la, mas quando ficou claro que isso estava se prolongando além do razoável, ela entendeu que tinha chegado a hora de deixar de lado o desabafo e a vingança e tentar entender o que que ela queria, afinal de contas. Ela quer se separar ou ela quer se reconciliar? Não fique atolada em destruir o parceiro, a amante dele, ou infernizar a vida dos dois. Raiva não se descarrega, ela se retroalimenta em espiral. Você é que vai ficar presa na raiva. Então, se não consegue sair disso, procure ajuda. Não demora não, viu? Outra reação comum de quem foi traído é o desejo também de ter um caso, ainda mais nós mulheres. Quando a gente vê, a gente já está armando uma vingança. Ha! Agora é ele que lide com isso. Se isso é usado para empatar o jogo, ou seja, para punir o parceiro, pode até te aliviar. Mas isso vai postergar, vai impedir o amadurecimento
da repactuação, da recontratação e, inclusive, impedir o teu próprio processo pessoal, que é de chegar a esse ponto de discernir para onde vai o teu desejo, se é permanecer com essa pessoa ou não. O fato de um parceiro ter te traído, não significa, né, que você, vai ter que ter um caso por vingança, né, estabelecendo aí uma relação de igualdade. O teu contexto é diferente do dele, então examine com calma o que se passa com você. Para Sérgio, descobrir o caso de Rita com Carlos foi devastador. É muito doloroso, diz ele, imaginar que a outra pessoa mais desejável, para o seu cônjuge do que você. É verdade, Sérgio. Ele ficava dia e noite repassando em detalhes como Rita desejou e se entregou para outra pessoa sem se lembrar dele. E ele já tinha vivido situações de traições em outros relacionamentos. Ele também padecia de uma falta de autoestima. Ele não se achava interessante, não se achava desejável, também lhe faltava um pouco de autonomia psíquica, dizendo, por exemplo, sentindo que não poderia ficar só, que não tem alegria suficiente de viver os interesses próprios, que ele não ia ser capaz de amar outra pessoa. Eh, Perceba, aí o Sérgio nos diz que tem questões pessoais na frente, que a traição mobilizou uma série de inseguranças pessoais e que são importantes de serem vistas antes mesmo da pessoa tomar uma decisão adequada. Mais do que traição, a questão número um do Sérgio é como é que ele vai lidar com a sua baixa autoestima. Já para Mariana, a traição foi bem mais fácil de lidar, porque ela tem mais autossegurança, e também tinha uma rede de amigos que a apoiavam e que certamente puderam, restabelecer essa base de que ela não estava sozinha. Foi mais fácil, eh, e é mais fácil a gente enfrentar tempos difíceis quando a gente tem o apoio de pessoas que nos amam. Então a Mariana compreendeu que o Paulo se voltou por um tempo a uma outra pessoa, mas entendia que era com ela, a Mariana, que queria ficar. Suas maiores dúvidas eram se a relação valia a pena. Ela sabia que eles tinham importantes incompatibilidades no temperamento, nas afinidades, mas ela conseguiu não ser tomada pela fúria, pelo medo, desejo de vingança, e ela conseguiu identificar se gostava do Paulo, o que identificou que sim, e viu que era viável tentar então esse novo pacto, essa recontratuação, inclusive da fidelidade. E eles permanecem juntos. Outra questão que também é comum nesse momento de turbulência da revelação da traição e de mobilizar sentimentos também, como fúria, raiva e tristeza e angústia, é que algumas mulheres se estranham quando percebem com tesão pelo seu companheiro que a traiu. Como dizia já o nosso querido Freud, não há dor que não esteja relacionada com prazer e vice-versa. Então não se condene se você sentir tesão no alto da raiva ou da tristeza. Mas não se exponha publicamente, nem a você, nem a um parceiro. Acho que é importante, mesmo contando com rede de amigos, de amigas, não mostrar a verdadeira cara que você descobriu agora do seu cônjuge, falar mal dele para familiares, porque depois vocês se entendem e aí tem o trabalho de desfazer a confusão que você fez. Que seria mais ou menos
Evite espalhar aos quatro cantos a sua história, porque isso pode te atrapalhar. Mas o benefício de um bom aconselhamento para alguns casais é fundamental, porque tem um divórcio, mas nem sempre é o divórcio do casamento de vocês. É o divórcio, sabe do quê? Dos antigos casamentos que vocês tiveram, das falhas de comunicação que vocês tiveram, do desencontro, da falta de contrato e de conversa que vocês tiveram. Então você vai se divorciar dos seus velhos hábitos que não vão levar a sua relação para frente e vai começar um novo relacionamento mais honesto, mais maduro. Então, precisamos pensar nesta forma, que é quando, atravessando o deserto, o casal volta a se reconectar e a ficar juntos, como também temos que estar aí instrumentalizados para acompanhar quando o casal não quer permanecer juntos. E aí é o meu convite para ti, para nos seguir e nos acompanhar, porque na quinta-feira que vem nós voltaremos às 8 da manhã falando quando é a hora de pensar em separação. Então não perde, vou estar te esperando. Hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau.